Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos, ou projetos de vídeo. Neste veremos algumas sugestões sobre o Sudoku. O Sudoku é um jogo de raciocínio e lógica. Apesar de ser bastante simples, ele é divertido e viciante. Então nós temos aqui uma possível apresentação do Sudoku. Senhores, a construção do Sudoku. Nós temos 9 quadrantes. Todos esses quadrantes são tracejados ou traçados horizontalmente por 9 linhas e bem como com 9 colunas. Formando aí então, senhores, 9 quadrantes 3×3. Esta é a construção do Sudoku, que inclusive você pode formar. Temos aqui um dos nossos exemplos e o seu objetivo. O objetivo do jogo é completar todos os quadrantes, linhas e colunas, utilizando os números de 1 a 9. Para completá-los, seguiremos a seguinte regra. Não podem haver números repetidos nas linhas horizontais e verticais, e assim como nos quadrantes. Ou seja, senhores, cada linha, ou seja, cada uma das 9 linhas, você só pode usar os números de 1 a 9. Bem como cada uma das 9 colunas, você só pode enumerar ou usar os números de 1 a 9, sem repetir. E bem como os quadrantes, os 9 quadrantes, cada um deles, você só pode usar números de 1 a 9. Senhores, nós vamos aqui algumas sugestões. Como você começar o jogo? Você começa o jogo buscando o número que está presente em maior quantidade. Ou seja, ele está redigido, apresentado no princípio do jogo em maior quantidade. E verifica as possíveis jogadas com ele, ou seja, procure possíveis lugares para colocar o número dentro da regra do jogo. Esses possíveis lugares são encontrados eliminando-se as linhas e as colunas, onde o número não pode aparecer. Vejamos um exemplo. Então, senhores, vamos aqui às dicas do Estudando no CC em relação ao Sudoku. Bom, nós temos aqui, vamos denominá-la dica 1, ou seja, como vencer. Vamos contar por linha quantas vezes cada número de 1 a 9 já está no jogo. Ok? O 1, quantas vezes ele encontra-se no jogo? Já temos aqui uma. Vamos aqui a segunda, a terceira. O 1 temos 3 vezes, ó, na primeira linha, na quinta linha e na nona linha. Temos 3 vezes o algarismo, o número 1. Então você conta por linha. Vamos para o 2. Você conferindo o caso 2, ó, nós temos o 2 uma vez, que na terceira linha, outra vez na quarta, outra vez aqui na quinta linha, e vamos 4 vezes então o 2, ó. Vem lá, uma, primeira linha, 2 na terceira, outra vez na quarta e outra vez na quinta, ou seja, temos 4 vezes o número 2 já em jogo, ou no jogo. O número 3, você pode conferir, nós temos o 3 na segunda linha, o 3 na terceira e o 3 na quarta. Não temos mais nenhuma vez o 3. E assim vai, senhores. O 4, por exemplo, você contando o caso 4, você vai encontrá-lo 4 vezes. Uma aqui na quinta linha, sexta outra, 4. Quer dizer, são 4 vezes encontramos o 4. E o 5, 5 vezes e assim por diante até o 9. Bom, então a nossa dica 1. Você começa o jogo pelos números que aparecem mais vezes. Então, nós vamos, por exemplo, quem apareceu mais vezes nessa apresentação do Sudoku? Venceu o 5, que apresenta-se 5 vezes, o 6 5 vezes, o 8 5 vezes e o 9 5 vezes. Em geral, começamos o jogo pelos números que aparecem mais vezes. Por exemplo, senhores, vamos começar aqui pelo 6. Então, como você procede? Você agora vai eliminar as linhas e colunas que o 6 está presente. Do caso,
na primeira linha, o 6, ó, elimina a sua primeira linha. Segunda linha ele também elimina. Vamos ao 6 na sexta linha, 6. O 6, mais uma vez aqui, já temos aí número de 4 vezes, né, o 6. E finalmente, senhores, o 6 fechando até o jogo, ó, na nona linha. Bom, eliminamos todas as linhas que o 6 está. Então, vamos agora eliminar o 6 nas colunas, ó. 6 na segunda coluna, vamos ao 6 na terceira, vamos ao 6 aqui na sexta linha, na coluna, vamos ao 6 ainda na oitava e o 6 ainda na nona. Senhores, eliminamos todas as possíveis linhas e colunas do 6. Vamos eliminar agora os quadrantes, que nós não podemos usar. No caso, o primeiro quadrante. Vamos aqui ao terceiro quadrante, ao quarto quadrante, ao oitavo quadrante. Nós temos aqui já quantos? Ó, 4, mas são 5. Então, ainda temos mais um que está aqui bem no cantinho aqui. Bom, agora você vai analisar os demais quadrantes em que o 6 não está usado, ou não temos o 6. No caso, segundo quadrante, ó, uma lacunazinha aqui, ó. Então, nessa lacuna, senhores, ou seja, na coluna, na linha 3 e na coluna 5, o 6 será usado. Eliminamos no automático a sua linha e a sua coluna para, inclusive, fornecer possíveis pistas para outros quadrantes. Vamos ao caso quadrante 5, senhores. Temos 2 lacunas, não podemos, porque temos a dúvida de onde usar. Olha só, no quadrante 6, no quadrante sexto, né, sexto quadrante, nós temos uma lacuna só para usar, e é no caso o velho 6. Eliminamos a sua linha, a sua coluna. Vamos ao sétimo quadrante, só uma lacuna restante, então é a vez dele. 6, eliminar, no caso, a oitava linha e a primeira coluna. Então, senhores, o que verificamos? O 6 já está usado em com todas as suas possibilidades. Ou seja, temos 9 vezes o 6 redigido já no jogo. Então, senhores, o 6, se ainda tinha essa aqui, ó, o 6, desculpa. O 6, no caso, nesse quinto quadrante, ele elimina a sua linha e a sua coluna. Agora sim, né? O 6 está usado em todos os quadrantes. Então, senhores, o 6 caiu fora do jogo. Ou seja, não temos mais nenhuma condição de usar o 6. Mas vamos para os demais. Vamos, por exemplo, usar o 8, que também tem 5 vezes. Então, vamos eliminar todas as linhas do 8. No caso, vai embora aqui o 8 na primeira linha, na terceira, na quarta, vamos à quinta linha e vamos à nona linha. No caso, 5 vezes o 8 usamos em linha. Eliminamos as suas possíveis linhas. Vamos às colunas, eliminamos a primeira, a segunda, a terceira, né? No caso, a presença do 8, né, nelas. E vamos a mais a quinta linha, o 8 está presente logo no princípio. Vamos a, no caso, a penúltima linha, a oitava, está aqui o 8. Bom, senhores, em termos de quadrantes, eliminamos o primeiro quadrante, já está com 8. Segundo quadrante, vamos ao quarto. Vamos também eliminar aqui, no caso, o sexto quadrante, o sétimo quadrante e só, né? Ou seja, eliminamos 5 quadrantes com 8. Vamos agora estudar os demais para o uso do 8. Né? No caso, o 8, temos uma lacuna só desse terceiro quadrante, então é a vez dele. Eliminamos a linha e a coluna. Senhores, no caso do do quinto quadrante, não temos condições de certeza ainda para o caso, então vamos deixar em branco. Vamos aqui no oitavo quadrante, ó, também 2 lacunas, não temos condições de uso. Temos dúvida. Senhores, mas aqui, ó, no nono quadrante só temos a lacuna do 8, ou uma lacuna conforme o nosso estudo. Então é a vez do 8. Eliminamos a sua linha e a sua coluna. Mesmo assim, não temos certeza para o caso dos quadrantes 5 e 8, ou quinto e oitavo quadrante, para o uso 8. Você querendo, você pode
No caso aqui, fechar os quadrantes que não temos mais uso, para o 8, ficamos então com esses dois. Ou seja, uma possível citação é você deixar indicado sugestões para o caso 8. Bom, vamos ao próximo passo, que é a dica em relação ao quadro. Nós temos, conforme levanto no começo, nós temos 4 quadros. Vamos tirar as suas linhas. Casa quarta, a quinta linha, a sexta e a oitava linha cair fora. Tirando as colunas, senhores, vamos para cima dessas 4 colunas, né? No caso, a segunda, a quinta, a sétima e a oitava. Bom, vamos aos quadrantes que o 4 vai caindo fora. No caso, o quarto quadrante, o sexto quadrante, o sétimo quadrante. E ainda temos o 9º quadrante, que o 4 não pode mais participar. Bom, vamos agora verificar em quais quadrantes podemos usar o 4, que é o que está sendo estudado. No primeiro quadrante, ó, temos 3 lacunas. Não temos certeza em qual. Também no segundo quadrante. No terceiro quadrante, temos 2 lacunas. Então, senhores, tudo em dúvida, aqui também temos 3, olha só. No oitavo quadrante só temos uma lacuna para uso. Então, senhores, é a vez do 4. Eliminamos a linha e a coluna respectiva. Com essa eliminação, será que surgiu alguma pista? Não, né, senhores? Continuamos com 3, com 2 margem de uso, mais 2 e assim por diante. Então, o caso 4 não cai fora do jogo. Ou seja, ficamos na dependência do 4 ainda em uso para ser usado em 4 possíveis quadrantes. Senhores, vamos ao caso 2. Você querendo, poderia até usar o 5 e o 9 para já concluir o jogo mais rápido ainda. Vamos fazer assim para servir de modelo para outros mais complicados. Bom, então o caso 2, vamos estudar nessa passagem, esse quadro. Então vamos tirando o 2 na primeira linha. O 2 também tira a terceira linha, a quarta linha, a quinta linha. Vamos às colunas, a terceira, a quinta, a sexta e a nona. Desculpa, a sétima e a nona coluna. Bom, o número 2 elimina os quadros. Vamos aos quadros. O segundo quadrante, o terceiro, o quarto quadrante, e vem aqui o quinto, o quinto quadrante e só, né? No caso, eliminamos 4 quadrantes com a presença do 2. Você pode tirar por aqui também. Bom, vamos a ver se o 2 pode ser usado no primeiro quadrante. Tranquilo, só tem uma lacuna, ó, é a vez dele. Então, linha vai embora, coluna dele vai embora. Vamos ao quinto quadrante. Senhores, só tem uma lacuna, mesmo aconselhada aqui para o 8, mas o 8 é uma sugestão, né, daquele estudo anterior. É melhor pegar logo a vez do 2 aqui. Eliminamos a sua linha e a sua coluna. Senhores, o caso do quadrante 7, 2 vagas. Quadrante 8, ó, só temos uma lacuna, é a vez dele. Linha e coluna vai embora. Quadrante 9, uma lacuna apenas, é a sua vez. Linha e coluna vão embora. E aí, senhores, com esse estudo do 2, ficamos aqui com o quadrante 7, com uma só lacuna. Então, é a lacuna do 2, né, que ficou em brecha para ele. E aí, senhores, o que podemos dizer? O 2, tiramos o 2 em todos os quadrantes, já há 2. Então, senhores, significa o quê? Que o 2 está fora já desse sudoku. Vamos ao 1. Temos o 1 3 vezes na primeira linha. Vamos aqui à sexta linha e à nona linha. Colunas. Primeira, vamos à sexta, a sétima coluna. Senhores, o 1 cai fora em que quadrantes? No primeiro, cai fora aqui no caso, no sexto e no oitavo. Vez do estudo onde o 1 pode ser usado. No segundo quadrante, 2 lacunas, não é bom. 3 no terceiro, também não é bom. 3 aqui no quarto. No quinto quadrante, só uma lacuna vaga, hein?
Então é a vez de quem? Se usado 1, eliminamos a sua linha, a sua coluna. Senhores, vamos para o 7º quadrante. 2 lacunas em branco, não é bom. E aqui também. Então, senhores, voltando aqui a pista um pouquinho, ó, ficamos com a eliminação dos possíveis casos. No quadrante 4º, ou no 4º quadrante, ficou uma lacuna só. Então, senhores, se estamos a estudar o 1 e só temos essa lacuna, pode ser usado 1, a eliminação da linha e da coluna. Olha só, com a eliminação dessa linha e dessa coluna, surgiu o que, senhores? Ó, brechas aqui com uma, ó, já dá para a gente usar. Então, vamos usar o 1 nesse caso. Eliminamos a linha e a coluna dele. Subindo aqui um pouquinho para o 2º. Ou melhor, tinha já no canto aqui, desculpa. No 9º quadrante, ficamos então a depender eliminação linha coluna. Agora sim, vamos subir aqui para o 2º quadrante. Cortamos a sua linha, a sua coluna. E ainda, ó, 3º quadrante, com esse corta-corta, ficou só uma. Então, uma lacuna é a vez do 1. Eliminamos a linha e a coluna. O que temos, senhores? O 1 está sendo usado em todo o jogo. Então, o 1 também será um dos que será cortado no nosso jogo. Não podemos mais usar o 1. Vamos ao 3. O 3 nós temos na 2ª linha, na 3ª e na 4ª. Temos 3. Eliminação de suas linhas. 3ª, 4ª e 5ª linha. Quadrantes que eliminamos com o uso do 3, já sendo usado 1º, 2º e 5º. Agora vamos ao estudo. Onde podemos usar o 3 nos demais? 4º quadrante, uma lacuna só, beleza. Ele vem para cá, eliminamos linha, coluna. Descendo um pouquinho aqui ao 4º quadrante, 2 lacunas. Não é bom usar. No 6º quadrante também não podemos. 2 vagas, aqui no caso são 3. Vamos aqui ao caso, nós temos uma lacuna só aqui, mesmo aconselhado para o 8, no 3º quadrante, desculpa, no 8º quadrante, vamos usar o 3 aqui. Tranquilamente podemos usá-lo, porque não temos nem sua linha, nem o 3, nem sua coluna. Então, 3. Senhores, assim sendo, vamos ao 9º. Temos condições de usar o 3 nesta brechinha aqui, esse quadrinho, na última linha. No caso, eliminamos a linha e a coluna. E agora, com este estudo, vamos ver se temos condições de usar o 3 mais em algum lugar. Negativo, temos 2 lacunas, temos 2 também, 2. Então, senhores, querendo, você poderia até deixar marcado 3, 3, 3, 3, 3, 3, para possíveis estudos posteriores. Bom, mas vamos ficar por aqui. Vamos então eliminar. Ficamos na possibilidade ainda de usar o 3 em 3 quadros. Então, ele está vivo no jogo, como se diz. Vamos ao caso 7. Temos 3 7. Então, temos um aqui na 6ª linha. Temos um na 7ª linha, um 7 na 7ª. E temos um 7 na 8ª linha. Senhores, colunas. Temos um 7 aqui na 4ª, um na 5ª e outro na 7ª. Quadros que o 7 mata. Vamos ao quadro 5, ou quadrante 5, quadrante 8 e o quadrante 9. Bom, senhores, vamos então agora verificar onde podemos ou temos condições de usar o 7. 3 lacunas, negativo. 2 negativo, 2 negativo. Aqui no caso também 2 também não é bom. 2 também não é bom. Olha só. Lá no 7º quadrante, senhores, vamos ter condições de usar um 7. Ó. Chegamos a 7, eliminamos linha, eliminamos coluna. Com a eliminação dessa linha e dessa coluna, será que gerou alguma formação para o uso? Negativo, né, senhores? Então, eliminamos apenas, para o caso 7, 4 situações ou 4 quadrantes. Temos, no caso, 5 abertas, né? Vamos para o 9. Nós temos 5 9. Um na primeira linha, outro 9 na segunda, mais um na terceira. Temos aí 3. Vamos a mais um 9 aqui na
na oitava linha e mais um na nona. Temos então, senhores, o uso dos dos 5 9. Vamos à eliminação das colunas. A primeira cai fora, a segunda coluna, a terceira coluna, né, o 9 está começando, desculpa, a quarta. A quinta coluna também temos o 9, eliminamos. Vamos para a sétima, também eliminada. Quadrantes. Primeiro quadrante, temos o 9. Segundo quadrante também. E o terceiro quadrante. Os 3 primeiros quadrantes não podemos mais usar o caso 9. E ainda mais aonde, senhores? Aqui no caso, no sétimo quadrante, no oitavo e no oitavo, né? São 5 9s. Bom, agora vamos ver se a gente pode escrever o 9 em algum local. Não é bom, temos duas, aliás, isso aqui só temos uma lacuna, beleza. Caso 9 aqui logo no início. Eliminamos linha, coluna. Senhores, quadrante a seguir. Vamos ao quadrante aqui, o 9, tá o mais fácil. Esses outros tinham tudo duas lacunas, né? Vamos ao quadrante 9, só há uma lacuna para ele, ok? Ó. Quadrante 9. Então nós temos só uma lacuna, é a vez do 9. 9, eliminamos linha, coluna. Senhores, com a eliminação dessa linha, essa coluna, retornando aqui aos anteriores, aqui já temos, né? O 9 nesse quadrante 4. Não temos o 9 nesse quadrante. É mais certo aqui, né, senhores? Só temos uma lacuna por 9. Então vamos usá-la aqui, ó. Matamos a linha, a sua coluna. Agora sim, ficou beleza, ó. Uma no quadrante 5, no quinto quadrante, uma só lacuna para 9. Então, cortamos linha, cortamos sua coluna. Então, senhores, temos o quê? Que o 9 já está sendo usado em todos os quadrantes, né? Nos 5 que já havia, e agora com mais esses 4. Então, o 9, senhores, é um número que cai fora do nosso jogo. Bom, vamos então ao 5, né? Que tem 5 vezes. Uma vez na quarta, um 5 na quarta linha, um 5 na sexta linha, vem mais um aqui na sétima e temos um 5 na oitava linha. Então nós temos aí, senhores, ainda um 5 na nona linha, ou seja, temos 5 5, né, já em jogo. Eliminação das colunas, a primeira, a terceira, a quinta, a oitava e a nona coluna. Senhores, os quadrantes que já temos o caso 5, deve ser 5 quadrantes. Então vamos nós. Temos aqui o caso do quarto quadrante, o caso do sexto, sétimo, oitavo e nono quadrante. Todos eles já temos o uso do 5. Bom, agora vamos estudar. No primeiro quadrante, podemos usar o 5? E onde? Temos condições. Nós só temos uma lacuna, as demais estão preenchidas ou cortadas. Então, o 5 vamos usá-lo aqui. Eliminamos a primeira linha e a segunda coluna. Senhores, no segundo quadrante, 2 lacunas. Então, não temos condições. No terceiro quadrante, uma lacuna só. Então, é a vez dele. Chegou linha, coluna. Vamos ao sexto quadrante. Desculpa, ao quinto quadrante. Só temos uma lacuna. É a vez do 5. Eliminamos linha, coluna. E aí, senhores, vamos retornar aqui um pouquinho para ver, né? Com esse traça-traça aqui, esse corta-corta. Olha só, o segundo quadrante. Beleza. Eliminamos linha e coluna. E aí, senhores, fechamos o jogo para o 5, né? Ou seja, os demais já haviam a 5 e os 4 que estavam restando, né? 5 mais 4 deve ser 9 algarismos de cada. Fechamos o jogo, acabamos o jogo para o 5. Então, senhores, acabamos o jogo para 5. Agora vamos aqui à segunda dica, que denomina-se deduções. Senhores, as deduções você vai usar como? Em linhas, optando por linhas ou colunas. Por exemplo, ou quadrantes. Então você, por exemplo, vamos pegar aqui essa quinta linha, coluna, desculpa. Na quinta coluna, ó, você verifica, ó, só está faltando um algarismo. Aí é só você verificar. Temos o 1, saltou para o 3, então é o 2.
né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8 e o 9. Então, senhores, é a vez do 2. Fechamos o 2, então, por essa dedução. Vamos ao quadrante, ao oitavo quadrante. Já tem até a sugestão, ó, só falta esse quadrantinho aqui para você fechar essa lacuna. E é quem, senhores? É o 8. Você querendo, confere, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pula para o 9. Então, senhores, é a vez do 8. Vamos a um outro tipo de dedução. Por exemplo, ó, nesse quadrante, nós temos falta de quem? Temos o 1, 2, temos a ausência 3, 4, 5, 6. Então, 3 e 4 estão ausentes. Então, você verifica. Ó, nessa lacuna, essa segunda lacuna aqui, será que eu posso usar o 4? Não, né, senhores? Por que não? Porque eu já tenho 4 nessa coluna. Ó. Nessa segunda coluna, já temos o 4, então não podemos usá-lo novamente. Se a ausência é 3 e 4, então posso usar o 3 nessa coluna, posso. E bem como nessa linha, né? Ó, não temos nenhum 3. Então, tudo bem com ele. E aqui vai fechar em quem? O quadrante? Com o 4. E realmente o 4 nós não temos nessa coluna e nem nessa linha. Passamos a ter agora. Bom, então, senhores, fechamos por essa dedução. Por exemplo, praticamente uma repetição da primeira. Nesta coluna, na primeira coluna, está faltando quem? 1, 2, não temos o 3. Será que podemos usar o 3 aqui? Você verifica, não temos 3 no quadrante, não temos 3 na linha. Então, podemos usar o 3 nessa coluna. Então, senhores, fechamos o 3. Vamos ao, digamos aqui, ao quarto quadrante para fechar. Falta só quem? Ó? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faltou. Podemos usar o 7 nesse quadrante, tranquilo, em termos de quadrante. Em termos de linha, também podemos usá-lo, não temos até então nenhum 7, e bem como em termos de coluna. Então, senhores, o 7 é a vez. E assim vai, né, senhores? Vamos ao caso desse quinto quadrante. Está faltando até a opção. Realmente pode ser 8, você verifica. Não temos 8 na linha, nem 8 na coluna e nem 8 no quadrante. É a vez do 8 aqui, beleza? Vamos então para essa quarta linha. Está faltando quem? Você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está carente do 7, né? 7 pode ser usado nessa coluna? Tranquilo, nós não temos o 7 na nona coluna e nem nesse quadrante, ó. Então podemos usar o 7. Chegou a vez dele. Vamos a esse quadrante. Quem está faltando nesse quadrante? 1, 2, pulamos para o 4. Então é o 3. Está faltando. Não temos 3 nessa coluna, na oitava, e nem nessa quinta linha. Então, senhores, podemos usar o 3 tranquilamente. Bom, na última coluna, né? Está faltando quem, senhores? O 1, 2, pulou o 3, né? Ah, não, 3, 4. Está faltando 4 e pode ser usado tranquilo, porque nós não temos 4 nem na terceira linha, nem no terceiro quadrante. Passamos a tê-lo agora corretamente. Senhores, vamos então à oitava linha, oitava coluna. Está faltando quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, senhores? Não temos 7, não temos 7. Então é ele mesmo, que nem também tinha na coluna. Finalmente, nessa segunda coluna, segunda linha, desculpa, está faltando quem? Temos 1, 2, 3, está faltando o 4. Beleza com ele, não temos 4 nem na linha, nem no quadrante. E ainda, senhores, temos aqui nessa terceira linha, está faltando, ó, 7. Tranquilo com ele, né? E finalmente, não, ainda temos mais 2. Temos esse caso aqui, ó. No caso da coluna, 1, 2, 3, 4 está faltando. Não temos 4 nem na primeira linha, nem no primeiro quadrante. É a vez dele. Finalmente, senhores, no último, né? Está faltando quem, senhores? O 7, né? O 7 pode ser usado nessa lacuna. Tranquilo, né? Então, senhores, aqui fechamos o jogo do Sudoku. Uma das maneiras, lógico, de você fazer. É um jogo que você pode fazer tranquilamente. Deixamos aqui algumas para vocês.
Temos aqui uma, você já tem como você construir. Dá uma paradinha aí no carrego do seu vídeo, mais um outro, né? E as suas apresentações aqui vão, né? Mais um outro. Deixamos então 4 jogos de Sudoku para você. No mais, gente, valeu, um abração, bons estudos e até a próxima.